Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E vamos lá. Gente, o que a gente vai fazer da revisão aqui hoje para o SASE? A gente vai ver a parte de combinatória, análise combinatória, né, princípio de contagem. E para isso eu vou ir abordando cada conceito, cada tópico e vou avançando, tá? Então, quando eu falo de análise combinatória, eu estou falando de calcular o número de possibilidades, né? E eu não posso falar de análise combinatória, basicamente, sem falar de fatorial, né? Então, já fazendo revisão de fatorial, o que é o fatorial? É quando eu pego um número, por exemplo, n, e vou multiplicando esse número n sempre com seu antecessor. Então, seria n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 100, até chegar em 1, certo? E aí a gente tem duas propriedades. As duas propriedades são que 0 fatorial é igual a 1 e que 1 fatorial também é igual a 1. Tá? Essas são as nossas duas notações e regras que a gente deve adotar para o estudo da análise combinatória. E aí, conforme a gente vai avançando, a gente tem o princípio de arranjos, a gente tem o princípio de permutação, a gente tem o princípio de combinação, e cada um desses aqui, especificamente, a gente vai ter uma fórmula de calcular, tá? Então, vamos para os métodos de contagem primeiro. Quais são os métodos de contagem que a gente tem? A gente tem a contagem direta. É um método muito utilizado principalmente quando a gente tem interpretação. Eu posso mesclar a contagem direta com outros tipos de contagem, com o princípio multiplicativo, com o princípio aditivo, tá? Eu tenho o princípio aditivo e tenho o princípio multiplicativo. Veja só que a princípio eu só estou citando todos os termos que a gente vai ter aqui na nossa aula. Multiplicativo. E depois que eu vou avançar nesse conteúdo aqui, a gente vai avançar com o conteúdo de probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade, de certa forma, ela necessita da análise combinatória. É um braço direito basicamente, a análise combinatória é o braço direito da probabilidade. Então, vamos lá. O que é contagem direta? A contagem direta seria verificar manualmente todas as relações que pode ter. Eu posso montar uma árvore de decisão, né? Eu posso fazer uma árvore de decisão. Eu posso contar manualmente árvore de decisão. Eu posso contar manualmente. No princípio aditivo, eu tenho que lembrar de um... Hoje está coisado. Eu tenho que lembrar de uma coisinha que é o conjuntos, né? Que às vezes eu quero fazer a união de alguns elementos e a união de dois elementos, por exemplo, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção, menos o número de elementos de A interseção com B. Quando que eu vou usar esse princípio aditivo? Quando eu tenho alguma opção que se repete nos dois casos, tá? E o princípio multiplicativo é um dos mais usados, que a gente vai trabalhar com o número de possibilidades,
E quando a gente trabalha com número de possibilidades, a gente vai multiplicando essas possibilidades, que vai me dar sempre resultados diferentes. E aí, a partir do princípio multiplicativo, a gente vai andando e prosseguir com nossos arranjos, né? E o que é o arranjo? Qual a fórmula do arranjo? Vou colocar a fórmula de todos eles, tá? O arranjo entre P e N é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Juan, o que é o arranjo? Quando que eu uso o arranjo? O arranjo você vai utilizar quando a ordem dos elementos ali importa. Quando a ordem importa. Como assim, Juan, quando a ordem importa? Numa fila de pessoas, a ordem é importante, tem alguém que vai primeiro, né? Em sequências numéricas, eu tenho os algarismos 2, 3, 5, 8 e 9, e quero formar dígitos de 3 algarismos, ou 3 algarismos. Percebam bem que a ordem importa. O número 289 é diferente do número 298, né? Por mais que estejam usando os mesmos números. Então, presta bastante atenção que, para utilizar arranjo, a ordem importa, né? Então, se eu quero formar arranjo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Eu quero formar de 3, ficaria assim, ó, 5 fatorial dividido por 5 menos 3, 2 fatorial. Você fala, Juan, não é mais fácil eu só usar o princípio multiplicativo e colocar aqui, ó, eu tenho 5 números para usar na primeira casa. Usei 1, tenho 4 para a segunda. Usei 2, tenho 3 para a terceira, né? Então, não é mais fácil eu fazer isso aqui? Só que é mais fácil? É. Só que a questão pode te trazer assim. E aí? Você vai deixar para lá? Por não saber a expressão? Por não saber a fórmula? Então, esse é um dos princípios aqui, tá? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta falar comigo no chat aí, viu? Que eu tô de olho no chat aqui. E aí a gente passa para a permutação. E o que é permutação? A permutação é quando eu posso trocar esses elementos, né, em ordem. Então, basicamente, no cálculo de permutação, eu utilizo aqui... eu tenho 3 pessoas numa fila. De quantas maneiras distintas essas 3 pessoas podem ficar? Vai ser uma permutação, né? Então, a permutação de n termos. Então, só colocar n fatorial. Ok. Juan, mas você não falou que eu poderia usar arranjo? O arranjo, eu seria mais ou menos assim. Ah, eu tenho 8 pessoas para formar uma fila com 3, né? Percebe que a fila com 3, o arranjo ele me dá um grupo específico, né? Eu tenho mais opções para formar um grupo menor. Então, o arranjo entra aí na diferença da permutação. Então, quando que eu uso a permutação? Quando eu vou utilizar todos os elementos, tá? E aí, eu tenho a contagem de anagramas, né? Na permutação, eu tenho os anagramas. E o que é anagrama? Anagrama é eu embaralhar as letras de uma palavra e obter combinações distintas. Então, vamos pegar a palavra gato. Na palavra gato, eu tenho 4 letras. Então, quais são as maneiras distintas de formar a palavra gato? Na verdade, formar palavras com as letras da palavra gato. 1, 2, 3, 4, 4 fatorial, porque são todas distintas. Só que na permutação, além da gente ter a permutação simples, que é esse caso aqui, além de ter a permutação simples, a gente tem a permutação com repetição. Com repetição. E a permutação com repetição, ela vai se resumir a P, N, e os elementos que for repetido eu vou colocando aqui embaixo, que vai ser mais ou menos assim, ó, N fatorial dividido pelos elementos que eu tenho repetido, alfa 1, alfa 2 fatorial. Então, vejam bem, permutação de N elementos, se tiver repetição, eu vou usar os termos repetidos aqui embaixo. Quando que eu uso permutação com repetição? Esse é um ponto importante.
quando eu tiver aí letras repetidas em anagramas ou até mesmo com símbolos, tá? Se eu quero fazer um código Morse, né? Tenho quadrados, quero fazer um novo código aí para transmissão de mensagens. Tenho quadrados, bolinhas e tracinhos. E tenho vários quadrados, bolinhas e tracinhos. Tenho aqui 3 tracinhos, 4 bolinhas e 2 quadrados. E eu quero formar uma mensagem. Quantas mensagens distintas eu consigo formar com esse código? Você percebe que bolinha é igual bolinha aqui, que é igual bolinha aqui, que é igual bolinha aqui. Certo? Ou seja, não vai fazer diferença a bolinha que está aqui. A ordem da bolinha. É a mesma bolinha. A não ser que elas fossem de cores diferentes, por exemplo. Né? Então, eu teria um total de quantos elementos? Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 9 fatorial. Só que eu tenho 1, 2 quadrados. 2 fatorial, dividindo. Tenho 1, 2, 3, 4 bolinhas. 4 fatorial. E 3 tracinhos. 3 tracinhos. Vejam bem, por que isso aqui? Porque a ordem aqui não é relevante deles. Percebe? Que a ordem entre eles aqui não é relevante. A ordem desses dois quadrados aqui não é relevante. E a ordem dessas bolinhas aqui também não é relevante. Então, quando essa ordem não é relevante entre eles, eu posso usar a permutação com repetição. Né? Mesma coisa se eu tivesse, em vez da palavra gato, se eu tivesse a palavra gata, eu tenho 2 As. Se eu trocar o primeiro A com o último A, não vai fazer diferença. Tá? Na palavra em si. Vocês querem tirar foto, fazer alguma coisa? Eu vou apagar esse lado de cá. Beleza, vou apagar então. Aí, galera. Aí, presta atenção. Eu tenho o que eu chamo de combinação. E na combinação, eu tenho a combinação simples e tenho a combinação completa. A combinação, ela é basicamente um artifício para eu formar grupos, né? E aqui a ordem já não importa mais. Você fala, como assim? Vamos pensar. Eu tenho 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, eu quero formar um grupo com 4 pessoas. Um grupo com 4 pessoas. Pensa aí. Então, você fala assim, Juan, aqui tá fácil. Eu só vou fazer 4 tracinhos. E aí eu coloco 7, 6, 5 e 4. Pronto, formei. Só que aqui, quando você faz isso aqui, você coloca que elas deveriam estar necessariamente nessa ordem. Né? Você está falando, vamos pensar assim, ó, vamos colocar um número menor. Colocar um número menor, em vez de 7, colocar 4 pessoas para formar grupos de 3. Um grupo de 3 pessoas. Pensa comigo. Eu tenho Alan, Bárbara, Caio e Daniel. Se eu formar um grupo, veja bem, não estou falando nenhuma relação de liderança entre eles. Mas se eu formar um grupo com Alan, Bárbara e Caio, é a mesma coisa que eu formar um grupo de Bárbara, Alan e Caio. Isso aqui não muda. Ou seja, entre eles vão poder permutar entre si de 3 fatorial maneiras. Tá vendo que eu uso a permutação? Então, eu vou formar um grupo total de, presta atenção, 4, 3, 2, né? Eu posso selecionar 4 pessoas, 3 pessoas e 2 pessoas, e entre elas podem permutar 3 fatorial vezes. Né? Agora, vamos voltar ao nosso exemplo aqui, trocar os números novamente. Tá? Expliquei o conceito,
Então, ó, a combinação a gente usa quando eu quero formar grupos e a ordem não importa. Então, eu tenho 7 pessoas para formar grupos de 4. Se eu colocar 4 tracinhos aqui, faria 7, 6, 5, 4. Isso aqui seria igual a 7 fatorial sobre 3 fatorial. É um arranjo, né? De 7 pessoas, você escolher 4. Mas isso aqui seria diferente se fosse uma fila. Se fosse uma fila, eu usaria isso aqui. Só que eu não quero formar uma fila, eu quero formar um grupo. A ordem entre eles tanto faz. Então, esse grupo ele pode permutar entre si de 4 fatorial maneiras, né? 1, 2, 3, 4. Porque eu tenho 4 posições que eles podem trocar entre si. Então, eu vou dividir isso aqui por 4 fatorial também. E aí, a minha expressão de combinação, ela vai ficar assim, ó. Combinação entre N e P vai ser igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial dividido por P fatorial. Essa é a nossa expressão aqui de combinação, né? Essa é a nossa expressão de combinação. Essa é a combinação simples, tá? Essa é a combinação simples. Deixa eu gravar a fórmula aqui. Essa é a nossa fórmula aqui de combinação. Essa é a nossa fórmula de permutação com repetição. Essa é a nossa fórmula de permutação simples. E essa é a nossa fórmula de arranjos. Juan, qual fórmula mais a gente vai usar? A gente vai usar a combinação completa. Essa é a simples. Na combinação completa, como é que funciona a combinação completa? Combinação completa. A combinação completa, galera, ela vai me dar aí o número de respostas de uma equação, por exemplo, números inteiros, tá? Vai me dar, quando eu tenho vários sabores de bala para escolher, eu posso escolher, por exemplo, tudo de um mesmo sabor, né? Aqui eu não posso escolher 3 vezes a mesma pessoa. Na combinação completa eu já posso escolher 3 vezes a mesma pessoa, né? E por quê? Como é que isso vai se dar? A combinação completa ela tem o mesmo princípio da combinação na permutação com repetição, né? Eu vou mostrar um método para vocês chegarem aqui, mas é basicamente assim, ó. Pensem em uma equação onde eu tenho x1 mais x2 mais x3 e isso é igual a 5. E x1, x2 e x3, eles têm que ser números inteiros. Números, vamos colocar números naturais. Pertence aos números naturais. Percebam só, números naturais. Então, eles têm que ser inteiros positivos. Certo? Ou inteiros não negativos. Beleza. Quantas soluções eu tenho para a minha equação? Se você pensar de uma maneira de que você tem bolinhas, você tem 5 bolinhas e você vai escolher entre três espaços colocar essas 5 bolinhas. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 espaços. 1, 2, 3 espaços. E você vai colocar 5 bolinhas no total. 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi a maneira que eu escolhi. Certo? Olha só. Eu tenho 5 variáveis para escolher. Eu tenho 3 variáveis em torno de 5 escolhas. Certo? Presta atenção. Eu vou transformar a combinação completa numa permutação, onde eu vou escolher entre bolinhas e tracinhos. Por quê? Isso aqui é uma configuração, mas eu teria essa aqui uma outra configuração. Certo? Essa aqui seria uma outra configuração. Então, todas as configurações me dariam resultados diferentes. Certo? E aí que eu quero chegar com vocês. Eu vou fazer uma permutação entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos.
7 elementos, 7 fatorial, dividido por 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas e 1, 2 tracinhos. Essa seria a minha conta aí. Juan, gente, essa interpretação é a melhor possível. Você pode escolher várias vezes de algum, por exemplo, um carrinho, onde você vai pintar ele de alguma cor, né? Aquele carrinho que carrega, como é que é? Ó, cegonha, que carrega vários carrinhos. Você quer fazer configurações de cores diferentes. Olha só, separa as cores com tracinhos e coloca a quantidade de carrinhos com bolinhas. E aí você vai achar o número de combinações. E olha só, Juan, você falou que está aqui. Nossa, o fio enganchou no meu pé. Você falou que seria esse resultado aqui. Só que fica difícil enxergar isso aqui. Então, quando a gente vai falar de combinação completa, vamos colocar aqui, ó, combinação completa, CC, você vai fazer, olha só, de N e P vai ser a combinação simples, né? Você tem 5 elementos para escolher dentre 3 variáveis. Vai ser N mais P menos 1. Como assim, Juan? 5 mais 3 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Fica o 7 aqui em cima. E N. Certo? Então, vai ser N mais P menos 1 e N. Essa é a expressão de combinação. Tá? Então, é o caso. Ó. A combinação, então, de 5, a combinação completa de 5 e 3. Vamos colocar contrário aqui, ó. A combinação completa de 5 e 3 ficou igual à combinação simples de 7 e 5. E aí, eu consigo chegar a uma fórmula. Vou escrever aqui em cima. 5 e 3 é igual à combinação simples de 7 e 5. Eu consigo chegar a uma fórmula. E a minha fórmula é essa aqui, ó. A combinação completa vai ser N mais P. Desculpa, a combinação completa de N e P é a combinação simples de N mais P menos 1 e N. Tá? E aí a gente tem nossa matéria, praticamente quase toda. O que vai alterar são as interpretações nos problemas. Ficou faltando daqui só a parte de permutação circular. E a permutação circular, galera, vai ser dado pela seguinte expressão. Permutação circular vai ser n menos 1 fatorial. Por que vai ser n menos 1 fatorial? Por causa disso aqui, ó. Se eu tiver 5 elementos, você vai fazer 4 fatorial. Porque 5 vezes vai ser as vezes que eles estarão repetidas ali entre eles. E aí, pode ter algumas restrições nos problemas que a gente vai estar fazendo e vai estar exemplificando aí ao longo do processo. Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Queiram falar aí e tirar dúvida de algum conteúdo, conceito teórico até agora? Porque 3... Ah, aqui, ó. Deixa eu falar. Vou fazer com exemplos, tá? Eu vou pegar a prova do estágio e vou mostrar os exemplos. 3 aqui, porque é o número de variáveis que você tem para escolher. Vamos supor, você vai escolher 5 bolas de sorvete dentre 3 sabores que tem disponível. Você pode utilizar a combinação completa. Certo? Você vai escolher 10 balas dentre 4 sabores. Combinação completa. Tem questão que não dá para fazer sem forma.
Então, tem questão que dá para fazer sem fórmula, sim. Tem questão que dá para fazer sem fórmula, você utilizar esses princípios. Que aí você sempre está utilizando o princípio multiplicativo e contagem direta. Gente, com as fórmulas, às vezes fica mais difícil mesmo. Né? A fórmula é uma ferramenta que a gente chega aí fazendo várias contas. Realmente é isso mesmo. Tem gente que falou assim, ó, o que mata nas questões de combinação é a interpretação. E realmente, cada questão de combinatória, gente, de análise combinatória em si, é um 7-1 diferente, né? Brincadeiras à parte, mas cada questão de combinatória ela vai ter sua interpretação. Então, nem sempre eu vou falar, gente, faça isso aqui que sempre vai dar certo. Às vezes ele coloca uma frase lá que coloca uma restrição, e aí a gente não pode mais fazer desse jeito. Né? E exatamente, Rian. Ele falou assim, ó, Rian falou assim, a questão de matemática necessita saber o que a questão pede. Então, é exatamente a interpretação da questão. Por isso que vocês precisam melhorar muito a leitura, o português e a interpretação de vocês. Né? Vamos lá fazer exercício? Deixa eu pegar uma prova aqui. Nossa. Pera aí, galera. Abrindo aqui a prova. Olha só. Estamos aqui. Essa prova é de triênio 2018-2020. Ele fala assim, se alguém tiver a prova aí mais atual, vocês me mandam, tá? Acho que não teve no ano passado, teve? Não lembro. Uma empresa irá sortear dentre seus 8 funcionários um trio para participar de um treinamento. Dentre os funcionários tem um casal que não poderá participar junto desse treinamento. Nessas condições, a quantidade de trios que podem ser formados é... Então, ó, já pegamos de cara uma questão de... A primeira questão na prova do bloco 2 do ano aí de 2019, se eu não me engano, foi essa questão aí. Né? Como é que vocês fariam essa questão? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Eu vou dar um tempinho aí. 3 minutos, 4 minutos, tá bom? Qual o tempo que vocês querem? 2 minutos, vou colocar aí para vocês, tá? 5h35 agora. 2 minutinhos para vocês tentarem. 4, tá. 4 minutos. Até 5h39. Quem responder, vai me mandando no chat aí a resposta, tá? Gente, a maioria das vezes, quando eu vou fazer alguma questão de combinatória, eu faço normalmente por etapas, né? Por etapas. Eu acho mais fácil fazer cada etapa separando o problema, que isso vai me gerar um resultado melhor. Vou fazer com vocês aqui. Então, são 7 pessoas a escolher um trio, e o casal não pode estar junto. Então, vamos lá, sem querer eu mudei aqui, aí. Então, pensa comigo. Deixa eu virar a câmera. Pensa comigo.
Vamos calcular, eu gosto de fazer passo a passo, só para vocês conseguirem entender. Vamos calcular quando a mulher fizer o treinamento. Se a mulher fizer o treinamento, a mulher já é uma das pessoas. A mulher já é uma. Eu vou escolher outras duas. Entre quantas? Eu não posso escolher o marido dela. Então, se eu tinha 7 no total, não posso escolher ela, porque ela já está escolhida. Não posso escolher o marido, então eu tenho 5. Então, entre 5 pessoas, eu vou escolher duas. Para o marido dela, vai ser a mesma coisa. Se ele tiver, eu vou ter que escolher duas pessoas e vou ter que escolher 5 pessoas entre. Ou vou ter que escolher duas pessoas entre 5. E para quando não tiver nenhum dos dois, nem o marido, nem a mulher, eu posso escolher 3 pessoas. Então, eu vou escolher 3 pessoas entre 5. Então, veja bem, eu vou ter duas vezes isso aqui, né? Duas vezes a combinação de 5 e 2, mais a combinação de 5 e 3. Vocês pensaram assim? São 8 funcionários? Ixi, eu falando 7. Então, o importante aqui, olha, é 8 funcionários. O importante aqui, a ideia é a mesma. Então, se tinha 8, então eu vou escolher entre 6, né? Se tinha 8 funcionários, eu vou escolher entre 6. Aqui, vou escolher 3 entre 6. Porque eu não vou escolher nem o homem, nem a mulher. Vocês fizeram assim? Vocês conseguiram pensar assim? Então, ó, vamos ver se dá certo. 2 vezes 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 fatorial, mais 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Certo? Só apliquei a fórmula. Qual fórmula? Combinação entre n e p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial dividido por p fatorial. Tá? Aí, o que a gente faz? Faz a conta, né? Como é que eu faço essa conta aqui? 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, vou expandindo até chegar no maior termo aqui de cima, 2 fatorial, 4 fatorial. 4 simplifica com 4, eu tenho um 2 multiplicando aqui, né? Esse 2 simplifica com esse 2, então aqui a gente tem 30. Só daqui. Mais essa parte aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Olha só, 3 fatorial simplifica com 3 fatorial e 3 fatorial dá 6, né? Dá 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. Aqui dá 20. Então, eu tenho 30 mais 20, o total é 50. Parabéns aí, pessoal, que conseguiu fazer. Muito bem. Conseguiram entender aí o tchan da questão? Por que eu fiz com homem e mulher? Só para pensar diferente. Eu poderia colocar aqui no primeiro são duas possibilidades, ou o homem ou a mulher, e depois separar o restante. E se eu colocasse com 7 funcionários, igual eu coloquei errado ali? Faria com 7 funcionários. O raciocínio seria o mesmo. Vamos para uma próxima questão? Vamos lá? Aqui está se tratando de uma questão de probabilidade. Eu não falei de probabilidade ainda. Não, vamos falar de probabilidade depois, tá? Vamos vir aqui, ó. Bruno resolveu trocar a sua senha bancária de 4 dígitos, escolhendo uma nova com 4 dígitos distintos, porém, ele se esqueceu da senha escolhida, lembrando-se apenas que era um número ímpar formado pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Qual é a quantidade máxima de combinações que Bruno pode testar para descobrir sua senha? Façam aí para mim. Qual princípio vocês podem usar aí?
E aí, resolveram? Então, galera, olha só, teve gente que colocou 12 e teve gente que colocou 11. 12 ou 11? E aí? 12 ou 11? Olha só, galera. Muito bem. O pessoal conseguiu entender só de eu falar, comentar o gabarito. Mais alguém conseguiu entender qual é o gabarito correto? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Vamos para a tela? Vamos para o quadro? O pessoal tá esperto, tem gente que já tá esperto aí. Gente, essa questão ela usa muita malandragem. Por que que ela usa malandragem assim? Por que eu tô falando isso com vocês? Se você pensar na quantidade de dígitos, ele tem os dígitos 1, 2, 3 e 4. É uma senha ímpar. Então, como é ímpar, eu posso usar esse ou esse. Né? Tenho duas opções. Como eu já usei um, eu tenho três opções disponíveis, 2 e 1. Vai ficar multiplicando aqui, eu tenho 12 possíveis senhas. Né? 12 possíveis senhas. Vocês acharam o 12? Só que uma dessas senhas aqui é a correta. Uma dessas 12 é a correta. E o que que a questão pede? Ele não pede o número máximo de tentativas. Pede o número máximo de vezes que ele pode errar. 12 menos 1 dá 11. Safadeza, né? A galera pirando aí no chat, vibrando de alegria que acertou a combinação. Ó. O número máximo de combinações que o Bruno deve testar para descobrir sua senha. Por quê? Ele vai testar, gente, 11. Na 12ª ele já vai achar a senha. Vamos para a próxima, matrizes não. Essa aqui também não. Essa aqui também não. Gente, essa aqui é uma das questões mais fodas que eu já vi do SAS, tá? Depois vocês tentem fazer essa aí, questão de áreas. Uma das questões mais fodas que eu já vi no SAS. De verdade. Fico sentido com ela. Vamos pegar outra prova aqui. Essa aqui não tem mais não. Ah, questão de probabilidade lá em cima. Na questão de probabilidade lá em cima que eu falei com vocês, cadê? Essa questão aqui. Questão 17. Ele fala assim, ó. Em uma reunião de condomínio será realizado um sorteio entre os moradores para eleger o próximo síndico e subsíndico. Entre os 12 moradores que podem ser sorteados estão os amigos Pedro e Paulo. A probabilidade de que pelo menos um dos amigos seja sorteado é de... Galera, o que eu quero que vocês pensem aqui? Eu quero que vocês pensem um número total de combinações possíveis. Tá? O número total de combinações possíveis de escolher duas pessoas entre 12. Como é que ficaria? Eu posso fazer questões de probabilidade utilizando combinação, tá?
Ó, acha para mim, primeiro, só a quantidade de maneiras possíveis que pode escolher o síndico e o subsíndico. Ó, já acharam até a porcentagem aí já. Acha para mim, primeiro, a probabilidade não, o número de combinações possíveis que eu teria aí de sortear todos, tá? De escolher o síndico e o subsíndico. Isso aí. Olha só, galera, vamos lá. Em vez de trabalhar com probabilidade aqui, primeiro, vou trabalhar com combinações, tá? Presta atenção. Primeira combinação que eu quero que vocês prestem atenção é nessa do síndico e subsíndico. Então, se é síndico e subsíndico, significa que faz diferença, né? Ou seja, eu vou ter síndico e depois o subsíndico. Então, esse aqui seria o total de maneiras possíveis. 12 vezes 11. Esse é o total. Agora, vamos calcular o total de maneiras em que você tem o Pedro, né, o síndico. Então, Pedro, síndico, e o Paulo não, na verdade, vamos calcular o total de maneiras, que ele falou, nenhum dos dois esteja, né? Ou que pelo menos um seja síndico ou subsíndico. Então, vamos colocar que nenhum seja sorteado. Nem Pedro, nem o Paulo. Para nenhum ser sorteado, significa que eu teria 10, que eu tirei esse, e para selecionar o próximo, 9. Certo? Isso aqui é nenhum. Concordam comigo? Essa é todo mundo. Essa aqui é sem Pedro e sem Paulo. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Quando eu faço isso aqui, ó, o nenhum, pensei x igual a zero, eu tenho quando eu escolho um deles ou quando eu vou escolher os dois deles. É isso? Isso aqui me daria, se eu somasse todas essas possibilidades aqui, me daria o total de possibilidades. Então, seria igual ao total. Quando eu tenho nenhum, quando eu tenho um, quando eu tenho os dois. Né? Então, quando eu falo pelo menos um, eu quero isso aqui, ó, P de x maior ou igual a 1. Presta atenção. Eu quero pelo menos um. X maior ou igual a 1 não é isso, isso? Então, eu vou fazer o total, né? Isso aqui, ó, é o meu P de x maior ou igual a 1. Eu vou fazer o meu total menos o meu P0. Eu acho. Então, sempre que ele fala assim, ó, pelo menos um, você faz o total menos nenhum. Presta bastante atenção nisso. Então, se eu fizer o total menos nenhum, eu vou achar a possibilidades, aí a quantidade de vezes em que os dois aparecem juntos, tá?
Os dois aparecem juntos. Não vou entrar no mérito probabilidade agora, que a gente vai falar de probabilidade logo mais à frente. Então, total, dá isso aqui é nenhum. Se eu fizer, então, 12 vezes 11 menos 10 vezes 9, né? 12 vezes 11 dá quanto aqui? 10 vezes 11, 110. 2 vezes 11 dá 22. Então, 132 menos 90, isso dá 42. Certo? Então, são 42 modos, 42 maneiras que os dois aparecem juntos. Um total de quantas? Um total de 132. Tá? Não vou entrar no mérito probabilidade aqui ainda não. Beleza? Não vou entrar no mérito probabilidade aqui ainda não. Galera, vamos para mais uma prova? Vamos para mais uma questão? Teve alguma questão que vocês estavam estudando aí e querem que eu aborde aqui com vocês? Vou abrir aqui a prova 2018. Só esperar o notebook ajudar aqui. Vinte e dois da 2017. Pediram aqui 22 da 2017. Vamos abrir a prova de 2017 aqui. O computador está um pouco devagar. Vinte e dois de 2017. Estou abrindo aqui. Vamos lá. Está aqui, questão 22 de 2017. Onde é que está o zoom? Ele fala assim, ó. O aluno que estava prestes a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, resolveu procurar um psicólogo e fazer um teste vocacional para ajudá-lo na escolha de seu curso superior. Após o resultado do teste vocacional, o aluno se viu na seguinte situação: 3 universidades analisadas, X, Y e W, eram de interesse do estudante. Com o resultado do teste vocacional, o aluno destacou 4 cursos que eram de seu interesse. Todos os cursos selecionados eram oferecidos nas universidades pretendidas, exceto os cursos A e C na Universidade X. As universidades X e W ofereciam a opção noturno e diurno para todos os seus cursos, enquanto a Universidade Y oferecia apenas a opção noturno para todos os seus cursos. Neste contexto, decidindo escolher uma opção principal e uma alternativa para a escolha do curso, a universidade e período a ser estudado, é correto afirmar que o número de opções que esse aluno tem é... Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, tá? Quem já fez ela aí, aguarda aí, tenta fazer de novo, vê se com a explicação que eu dei vai ajudar. A explicação que eu dei da matéria de hoje.
Aí vocês me respondem no chat qual é o que vocês acham que é o gabarito, tá? E aí, galera? Como é que você montou o seu problema aí? Gabriel, fala aí. Ó, vamos lá, no comando. Nesse contexto, decidido eu escolher uma opção principal e uma opção alternativa para escolher o curso na universidade e período a ser estudado, é correto afirmar que o número de opções que esse aluno tem é. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, rapidão, enquanto vocês fazem. Questão 22, né? Mais alguém fez? Oh, não, deixa eu estar aqui.
Galera, vamos lá, vamos lá. O pessoal aí bugou geral e realmente a interpretação da questão ela é chata, tá? Presta atenção. Quero ajudar vocês aqui. Vocês querem que eu já mostre o feito ou vocês querem que eu vou fazendo com vocês? Vou montando com vocês. Tá. Então vamos lá. Se eu pensar de uma maneira lógica, o total de cursos que eu tenho, vai ser assim, ó. Eu tenho Universidade X, Universidade Y e Universidade W, cursos A, B, C e D, certo? E aí ele fala que no curso A, ele não tem nem A nem C para a Universidade X. Então, não tem nem A nem C. Só que ele tem as opções de noturno, né? Aqui, noturno. Ou seja, tem duas opções para o curso B e duas opções para o curso D. Em Y, na Universidade Y, só oferece em um turno para todos os cursos. E W só oferece, na verdade, oferece dois turnos também, noturno e diurno. 2, 2, 2, 2. Então, ó, para a Universidade X, acompanhando a tabelinha que eu fiz aqui, que eu acho a maneira mais fácil de a gente conseguir visualizar. Percebam só que a gente está utilizando o quê? Contagem direta, né? Contagem direta aqui. Entenderam a tabela? É matriz não, é só interpretação para ajudar. Aí, ó, eu tenho um total de 4 cursos, 4 opções aqui. Para Y, eu também tenho 4 opções. E aqui para W, eu tenho um total de 8 opções. Que vai me resultar num total de 4 mais 4, 8, mais 8, 16. Eu tenho 16 opções no total. Eu vou escolher primeira e segunda opção. Ou seja, para a primeira opção, eu tenho 16 possibilidades. Para a segunda opção, eu vou escolher uma das que não é a primeira que eu escolhi, né? 15 possibilidades. Faz aí 15 vezes 16. 5 vezes 6, 30, sobre 3. 5 vezes 1 dá 5 mais 3, 8, né? Mais 16 aqui. Faz essa conta. 0, 4, sobe 1, 240 possibilidades. Beleza? Conseguiram pegar? Entender aí como é que eu fiz para achar cada opção aqui, ó? Montar essa tabelinha? Beleza? Vamos para mais uma? Fiz árvore de possibilidades? Caramba! Caramba! É um trabalhão fazer por árvore de possibilidade. Mas é um método de contagem direta, tá? Árvore de possibilidade é um método de contagem direta. Vamos lá para mais outra questão? Cadê? Tem... Aqui, questão 24. Um casal resolve fazer uma viagem pela Europa e para comemorar o aniversário de casamento, né? A agência de turismo estava com uma promoção que oferecia um passeio por 3 países diferentes num total de 10 dias. As condições impostas pela agência de turismo para que o casal aproveitasse a promoção eram: o casal deveria escolher por 3 países distintos. Os países disponíveis para escolher do casal eram Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Portugal e Suíça. Entre os 3 países escolhidos, o casal teria que escolher Portugal ou Itália para começar a viagem, né? O último país a ser visitado não poderia ser a Alemanha, a Áustria nem a Bélgica. Os 3 países deveriam ser escolhidos de forma que o casal ficasse 3 dias consecutivos no primeiro país, 3 dias consecutivos no segundo país e 4 dias consecutivos no último país. Marque a alternativa que indica de quantas maneiras distintas o casal pode organizar a sua viagem por esta agência, aceitando os termos impostos
para a promoção. Vamos lá, tempo na tela. Não, mentira, não vou colocar tempo na tela não, só vou olhar aqui. Agora são 6h12. Vocês querem o quê? 4 minutos? 3 minutos? Dá um tempinho aí para vocês resolver essa questão, tá? Daqui a pouco eu já venho resolvendo. Para quem vai assistir essa aula gravada, basta adiantar aí até a hora que a gente começa a pensar em resolver. Dúvidas, mande aí no chat que a gente vai estar abordando. Felipe, eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Deixa eu verificar aqui de novo. É isso mesmo, Felipe. Mais fácil é essa. Graças a Deus, né? Chegamos aí na questão. Sim, ele fala que o primeiro país já está determinado ali. Só pode ser Portugal ou Itália. E o último não pode ser Alemanha, nem Áustria, nem Bélgica. Sempre começar pelas restrições, tá? Isso aí, Renan. Certinho, Marcela. Certinho, Rian. Tudo bem. Esse é o raciocínio mesmo. Certinho, Felipe. Certinho, Phelps. Essa aí tá todo mundo acertando, não precisa nem fazer, né? Tô brincando, vamos lá. Tem mais alguém que tá fazendo aí? Quer mais um tempinho? Vou deixar mais um tempinho aí. Galera, olha só como é que essa matéria de combinatória ela é interpretativa, né? Eu acho que é uma das matérias mais difíceis do ensino médio em questão de interpretação é essa matéria de combinatória. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava dessa matéria de jeito nenhum. Por mais que eu achasse legal, mas era muita interpretação, muita coisa, a cabeça chegava a ferver. Isso aí, Moutinho. Vamos lá? Vamos lá. Opa. Galera, nessa questão, vamos pensar o seguinte. Pensa aí. Vou visitar 3 países, um total de 8, certo? Aqui só pode ser Portugal ou sei lá que outro país, né? São 2. Aqui eu só posso terminar com um dos 4 países que não. Ele falou, não pode a Alemanha, não pode ser o que. Ele falou que não podia 4 países. Então, pensa aí. 4 ou 3? 3 países, né?
3 países. Ele falou, não pode terminar com a Alemanha, nem a Áustria, nem a Bélgica. Então, ó, se não pode terminar nem com a Alemanha, nem com a Áustria, nem com a Bélgica, eu vou tirar 8 menos 3 dá 5. Só que eu já usei 1, então fica 4. Já usei 2, resta 6. 2 vezes 6, 12 vezes 4, 48. Então, 48 maneiras. Beleza? Galera tá aí, ufa, até que enfim uma questão fácil nessa prova. Questão mais tranquila. Justamente, Ian. Rian tá falando que é uma coisa importante, galera. Ele falou assim, ó. A pegadinha é se você esquecer um dos países, né? Que você foi na entrada, porque você só vai em um do início. Aí se a galera esquece que a Itália não... Por exemplo, se eu fui em Portugal, eu posso finalizar com a Itália, né? Mas se eu fui na Itália primeiro, eu posso finalizar com Portugal. E aí o pessoal esquece lá do último e tira mais um país e fica confusão. Vamos lá para a próxima questão. Acho que nessa prova não tem mais, não. Quase certeza que não tem mais. Tem não. Vamos para o próximo caderno. É esse aqui. Eu tinha até separado a questão aqui para vocês. Questão 20. Ah, outra coisa. Tá bom de exercício, vocês querem... E eu vou para a probabilidade, vocês querem continuar fazendo mais alguns exercícios? Explicando aqui. Como é que tá aí? Eu estava preparando, assim, 1 hora a gente fazia combinatória e 1 hora, mais ou menos, probabilidade. Probabilidade até menos. A probabilidade depois? Então vamos fazer mais um exercício. Olha aí, tá aí na tela. Em uma tarde de verão, Dani resolveu tomar um açaí. O estabelecimento em que Dani comprou o açaí oferecia a seguinte promoção. Ao comprar o açaí, você tem direito de escolher até 3 acompanhamentos. Os acompanhamentos disponíveis são granola, morango, pêssego, leite em pó, leite condensado, raspas de chocolate e paçoca. E nenhum acompanhamento pode ser escolhido mais de uma vez. Por que ele fala isso? Para a gente não usar a combinação o quê? Não usar a combinação completa, tá? Ele fala que nenhum pode ser escolhido mais de uma vez para a gente não usar a combinação completa. E aí, quais são as possibilidades que a gente tem? São até 3 acompanhamentos que ele falou. Ou seja, você pode escolher 3, você pode escolher 2, você pode escolher 1, e você pode escolher nenhum. Isso aí, galera. Galera em peso acertou essa aí também, hein? Já tá pegando a maldade, tô sentindo. Pegando a maldade aí do
É isso mesmo, Gabriel. Calma aí, galera. Rapidão. Essa é a prova 2018. Isso aí, Felipe. Calma aí, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu fazer aqui com vocês. Essa questão, aparentemente, ela foi anulada. Falou o quê? Vamos lá. Galera, eu não sei vocês, mas eu não gosto de anulação de questão em prova, não. Porque mostra que a prova não foi tão bem pensada, bem elaborada. E outra, quando anula a questão, provavelmente vai ser uma questão que você acertou. E aí é ruim. Sabe? Aquele sentimento. Então ele fala assim, ó. Até 3 acompanhamentos. Não é isso que ele fala? Ele fala que vai escolher menos. Então, você pode escolher 0 acompanhamentos, 1 acompanhamento, 2 acompanhamentos ou 3 acompanhamentos. Concordam comigo? E pensa só, se eu estou falando de acompanhamento, não vai fazer diferença para mim, né? A ordem que eu vou colocar esses acompanhamentos. Eu só quero acompanhamento. Então, ó, eu tenho granola, morango, pêssego, leite em pó, leite condensado, raspa de chocolate e paçoca. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acompanhamentos. Eu não vou repetir. Então, vamos lá. Até 3 acompanhamentos de 7. Se eu escolher nenhum acompanhamento, eu tenho uma opção. Certo? Beleza. Se eu escolher um acompanhamento só, eu tenho 7 opções. Seria açaí com granola, açaí com não sei o que, açaí, cada uma delas é uma opção. Se eu escolher 2, já vai ficar assim, ó, 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial dá 5 fatorial sobre 2 fatorial, né? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial sobre 2 fatorial. 2 dá 3 aqui, 7 vezes 3, 21. Se eu escolher até 3 acompanhamentos, vai ficar como? 7 fatorial, vou escolher 3, então 4 fatorial, 3 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Simplifica com esse 4 fatorial, esse 3 fatorial é 6, simplifica com esse 6, 7 vezes 5, 35. E agora eu vou somar essas possibilidades aqui. Acabei passando um gabarito errado para vocês aí no chat. Ó, 35 mais 21 dá 56. 56 mais 1, 58. 58 mais 7, 65, né? 65 possibilidades. Fala, Juan, não tem essa no gabarito. Realmente não tem. A questão foi anulada. Tá? Tá certo? 8 mais 21 dá 29. 29 mais 35. Mas fiz conta errada, gente. Calma aí. Fiz conta errada. Muito errada. 8 mais 21, 29. 29 mais 35. Ué, por que 65? Olha eu viajando. Dá 64, né? 64 possibilidades.
Acompanharam? Estou fazendo conta certa? Vamos lá, até 3 acompanhamentos. Tu pode levar 0, né? Que é só o açaí puro. Por isso que a questão foi anulada. Provavelmente ela desconsiderou isso aqui, ó. Desconsiderou esse e considerou 63. Aí o gabarito seria a letra B. Tá? O pessoal está perguntando, por que não só 7 vezes 6? Onde 7 vezes 6? Em 2 acompanhamentos? Olha só, uma pergunta importante. Por que não só 7 vezes 6? Porque se eu estou falando de acompanhamento, não importa a ordem que eu vou selecionar. Certo? Se eu selecionar, por exemplo, granola e açaí, ou e banana, é a mesma coisa selecionar banana e granola. Por isso que entra o 5, né? Seria 7 fatorial. Olha só, isso aqui é a mesma coisa que isso, 7 fatorial, dividido por 5 fatorial. Só que granola e banana é a mesma coisa que banana e granola. Aí entra o 2 fatorial dividindo. Entendeu? Entenderam, galera? Gente, vocês estão vendo que não vale a pena eu dar uma única fórmula para vocês? Falando, ah, gente, faz sempre assim, que toda questão ela tá um problema diferente? Toda questão, ou você vai usar o parte contagem direta, depois você vai fazer outro tipo de cálculo. Então, assim, a gente tem que realmente estudar, né? Na verdade, estudar a interpretação da questão, que é o mais difícil. Vamos para probabilidades? Probabilidade, a gente vai aplicar basicamente os mesmos princípios, tá? Deixa eu colocar, na verdade, outra questão aqui para vocês. Nossa, aqui não vai ter mais não. Nossa, aqui não vai ter mais não. Deixa eu colocar outra questão para vocês, enquanto eu vou pegando outra prova. Teve alguma outra questão aí que vocês estavam fazendo e tiveram dúvida? Falou, Gabriel. Teve alguma outra questão aí, gente? Meu PC, tadinho, não tá aguentando mais não. Cadê? Beleza. Vou colocar mais uma questão enquanto eu vou apagando o quadro aqui, ó. Essa questão da prova aí de 2016, questão 20. Uma semana cultural foi organizada em uma cidade e entre as atividades programadas inclui-se uma mostra de cinema. Nessa mostra de cinema serão exibidos 7 filmes, sendo um a cada dia da semana. Porém, 2 desses filmes são sobre o mesmo assunto. E a única condição imposta pelos organizadores é que esses 2 filmes não sejam apresentados em dias consecutivos. Assim, o número de maneiras distintas que os filmes podem ser apresentados, obedecendo-se à restrição impostas pelos organizadores, é questão interessante, viu? Vou dar um tempinho para vocês aí, enquanto eu vou lavar o pano e limpar o quadro aqui.
Tirar uma foto do quadro ali, antes de apagar. Vocês vão ver que a probabilidade ela é bem parecida com a análise combinatória, tá? Os princípios são basicamente os mesmos. Conseguiram achar? Esse é o mesmo princípio que a gente utiliza lá das letras quando estão juntas, tem que permanecer juntas. Alguém? E aí, galera?
Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso chat. O chat está bombando, as respostas fluindo. Isso aí. Vamos lá. Isso aí, Rian. Certinho, cara. Mais alguém conseguiu, gente? Não? Tô até imaginando o tamanho da gravação dessa aula, gente. Vai ficar enorme. Vai demorar um ano para poder subir essa aula. Não é aqui não que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Então, qual é o problema? Né? O problema, ele falava assim, você tem quantos filmes? 7 filmes, um para cada dia da semana, porém 2 desses filmes são do mesmo assunto e não pode sair em dias consecutivos. Beleza, vamos lá. Não pode ser em dia consecutivo, aí está a minha matada da questão. Vamos supor que eu tenho os filmes. Filme A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e G. Né? E desses filmes, eu sei que, vamos supor que A e B sejam uns que eu não posso colocar consecutivo. O que a gente vai fazer? Vai colocar o total de possibilidades, que seria exibir os 7 filmes, 7 fatorial, e depois eu vou subtrair os casos em que eu tenha A e B sendo exibidos juntos, em que A e B estão em sequência. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou ter aqui o meu, se eu fizer o total e tirar o que eles estão juntos, logo eu tenho todos aqueles em que eles estão separados. Né? Então, ó, como é que vai ficar? Vamos supor que A, B eu vou chamar de x. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial. 6 fatorial maneiras deles colocarem aí. Só que A e B pode trocar de posição entre eles. Então, vezes 2. Então, essa aqui é a quantidade de maneiras que eu tenho para esses filmes aí serem exibidos. Né? E agora vamos colocar 7 fatorial, né? Menos 2 vezes 6 fatorial. Posso fazer essa conta como 7 vezes 6 fatorial menos 2 vezes 6 fatorial. Vai ficar, ó, 6 fatorial em evidência, só artifício matemático, tá? 7 menos 2, vai ficar 6 fatorial vezes 5. 6 fatorial vezes 5. E 6 fatorial vezes 5, 6 fatorial vezes 5, 7 dá 720 vezes 5. Multiplicação por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 dividir por 2. Logo, eu vou ter 3.600 possibilidades aí. Beleza? Galera, conseguiram compreender aí? Por que eu coloquei aqueles dois juntos ali? Essa é a principal parte. Então, ó, quando ele fala aí que não pode estar junto, o que você faz para contrariar? Você coloca junto e depois você subtrai. E aí dá certo. Manjou? Pegaram a ideia? Eu vou finalizar a nossa aula de combinatória aqui, de análise combinatória. Vou encerrar a gravação e vou começar a aula nossa de probabilidades. Tá?